Vamos ao Senhor, adoramos o nome do Senhor, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Vamos abrir a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos capítulo 2. Fala sobre a descida do Espírito Santo. Amém? Vamos ler? Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. A palavra de Deus, irmãos, a palavra do Senhor, eu estava dizendo aqui há pouco, que o Senhor tem um propósito e planos na nossa vida. O primeiro plano de Deus, e o maior de todos, é a nossa salvação, é a vida eterna. Mas o Senhor tem propósitos para a sua igreja. Quando o Senhor disse: eu mesmo edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Para que ele edificaria a igreja? Qual é a razão? Qual é o plano, o propósito de Deus para a sua igreja? Se nós entendermos não somente esse texto de Atos capítulo 2, mas para isso nós temos que entender lá no Velho Testamento, quando o Senhor Deus tirou o povo do Egito, e quando o povo saiu, atravessou o Mar Vermelho, do Mar Vermelho eles caminharam 47 dias até o Monte Sinai. 47 dias foram a peregrinação deste povo. E quando eles chegaram lá, eles ficaram 3 dias em santificação, em consagração total ao Senhor. A soma dos 47 da peregrinação, mais os 3 dias da consagração, totalizaram 50. Porque 50 significa Pentecostes. 50 é o número de Pentecostes, ou Pentecostes significa 50. E foi nesse dia que o Senhor Deus entregou a eles a lei, a palavra. E pode-se dizer que a nação, o compromisso do Senhor com a nação de Israel começou naquele dia. Havia um compromisso que Deus tinha firmado, uma aliança com Abraão, e o Senhor abençoou Abraão e disse: eu faço uma aliança
e prometo que eu vou abençoar a sua descendência, a sua geração, eu serei com eles. Mas quando aquele povo, ele é levado para aquele lugar que Deus escolheu e estabeleceu, foi justamente para que o Senhor mostrasse, se revelasse àquele povo, quem Ele realmente era. Vocês ouviram falar de mim, mas agora vocês vão me conhecer. E como que nós conhecemos Deus? Nós temos que entender perfeitamente o que vem a ser o Pentecostes, porque Pentecostes não é algo apenas emotivo, algo que mexe com as nossas emoções, algo que nos faça sentir apenas um momento do sobrenatural de Deus. Mas o Pentecostes é a manifestação e a revelação do próprio Deus, do Espírito de Deus na vida do homem. E ali o povo começa a conhecer o Senhor realmente. Eles só sabiam que o Senhor tinha prometido para eles que dariam a eles uma terra que mana leite, uma terra que mana mel. O leite representa prosperidade, mas o mel representa a doçura da palavra. O mel representa a palavra que revela o próprio Deus. Então, quando o homem recebe não somente as bênçãos, a prosperidade, a misericórdia de Deus na sua vida, mas principalmente quando o homem passa a conhecer o Senhor. E como que nós conhecemos o Senhor? Pela sua palavra, porque a palavra revela Deus, a palavra manifesta Deus. E em que a palavra revela? Em que a palavra manifesta? A palavra manifesta a vontade de Deus, a natureza de Deus. Então, quando nós conhecemos e recebemos a palavra de Deus, nós recebemos a direção, a orientação de como viver de maneira que nós possamos agradar ao Senhor, agradar ao coração de Deus. Quando nós conhecemos uma pessoa, ele pode ser uma empresa contrata um profissional, e esse profissional já trabalhou tantos anos, muito tempo naquela área que ele exerce. Mas quando ele vem ali naquela empresa, naquele novo serviço, no novo trabalho, não basta ele apenas executar o seu trabalho, não basta apenas ele exercer as suas funções, mas primeiramente ele deve saber a maneira que aquele patrão, aquele chefe ou aquela empresa deseja que o meu serviço seja executado. Porque às vezes eu posso fazer de uma maneira numa empresa, mas naquela empresa ele quer que faça diferente. E se eu não fizer da maneira que agrada a ele, o que vai acontecer? Eu não vou permanecer naquele emprego, naquele trabalho, naquela empresa. Embora eu seja um bom profissional, mas o desejo ali é que eu faça dentro dos moldes do padrão estabelecido por aquela empresa. Então eu tenho que trabalhar da maneira que agrada aquelas pessoas, do jeito que lhes agrada. Assim é com o Senhor. Nós devemos agir de maneira que agrada ao Senhor, porque a Bíblia diz: deleita-te no Senhor, agrada-te o Senhor, e Ele fará tudo o que deseja o seu coração. Agora, se eu perguntar aqui quem quer agradar a Deus, todo mundo vai levantar a mão, porque com certeza todos querem agradar ao Senhor. Será que nós queremos desagradar o Senhor? Será que nós não queremos agradar a Deus? Queremos.
Mas de que maneira eu posso agradar ao Senhor? Se primeiro eu não souber a sua vontade. Por isso que Jesus ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feito a tua vontade. Jesus entendeu perfeitamente. Ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, que não se cumpra, não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. Por quê? Porque se eu for agradar a Deus, se eu tentar agradar a Deus, ou se eu quiser agradar a Deus com a minha carne, com a minha vontade, com o meu coração somente, eu não posso agradar ao Senhor. Por quê? Porque para agradar a Deus eu preciso ter o Espírito de Deus. Ninguém conhece a mente de Deus senão aquele que visitou a mente de Deus. E a palavra de Deus diz assim: ninguém sabe das coisas do céu senão aquele que desceu do céu. E quem que desceu do céu? Primeiro, o Senhor Jesus se fez carne e habitou entre nós. Depois ele disse: convém que eu vá, porque quando eu for, eu enviarei sobre vós o Espírito Santo, e ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus morreu, e quando passaram-se 50 dias da sua ressurreição, ele morreu, ressuscitou. 50 dias depois, o Espírito Santo veio sobre a igreja. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos, sobre 120 pessoas que estavam reunidas, que estavam orando, buscando ao Senhor. E de repente o que aconteceu? Primeiramente, eu acho interessante aqui, cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, quando se cumpriram 50 dias, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, da onde que veio? De onde veio? Do céu. Do céu. Veja-nos, Jesus disse assim: e recebereis o poder dos céus, do alto. Não iniciem nada, não comecem nada sem que antes venha sobre vocês o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vier sobre vocês, então vocês serão as minhas testemunhas. Quando Pedro tentou ser testemunha de Jesus, mas com a sua natureza carnal, ele fracassou. 3 tentativas dele testemunhar e dele testificar do Senhor Jesus. E que ele fez? Negou. Se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, a unção de Deus, o poder de Deus, a virtude do Espírito Santo, todas as oportunidades que o Senhor nos dá, você sabe quantas oportunidades você tem por dia de testemunhar do Senhor Jesus, que o Senhor permite a você testemunhar? E se você não tiver o Espírito, você vai fracassar em todas elas. Se você não tiver o Espírito em você, você vai omitir, você vai calar-se. Ou como aconteceu com Pedro, chegou até a negar, porque quando viu que a coisa ia virar para o lado dele, ele falou assim: o negócio é falar que eu não conheço. Mas quando nós temos o Espírito, o que o Espírito faz em nós? O Espírito que está em nós, ele move. O Espírito que está em nós não é um espírito, o Senhor disse: eu não te dou o espírito de temor nem de covardia, mas eu te dou o espírito de ousadia. Sabe o que tinha na vida da igreja apostólica, da igreja primitiva? Eles tinham ousadia.
E quando começaram a prender alguns, a açoitar a outros e matar a outros, eles oraram ao Senhor e disse: Senhor, permita-nos que anunciemos a tua palavra e o nome do Senhor Jesus com toda a nossa ousadia. E enquanto nós vamos anunciar com toda a nossa coragem, o Senhor confirma as nossas palavras com sinais, com prodígios e com maravilhas. E eles saíam dali para colocar a sua própria vida em risco, para anunciar a uma geração corrupta, religiosa, mas cega, com os olhos fechados, os ouvidos fechados, para resistirem, mas não podiam resistir o poder do Espírito e os sinais que se confirmavam a sua palavra. Muitas vezes nós temos que, o Espírito de Deus em nossa vida, irmãos, Ele está em nós para testemunhar, Ele está em nós para testificar, Ele está em nós para pronunciar, para anunciarmos, porque Paulo disse: eu sou embaixador de Cristo, eu sou representante do Senhor Jesus aqui na terra. Chamar a responsabilidade. Dia desses, eu entrei num comércio e havia lá o comerciante, uma pessoa ali, e aquela pessoa estava revoltada. Ela estava revoltada, ela disse assim: olha, eu abri a internet e fiquei revoltada, porque eu vi um gato pregado na cruz. Pegaram um gato e pregaram as mãos e pregaram os pés de um gato vivo. O gato ficou ali pregado na cruz. E ela falou: isso me revoltou, mas eu estou com tanto ódio que tinha que pegar essa pessoa e pregar ele na cruz. Quem fez isso tinha que pregar ele na cruz, para ele sentir a dor, para ele sentir o que é ser pregado na cruz. E eu entrei ali e vi toda aquela movimentação de revolta. Não fazer isso com um animal, mas fazer isso com gente, e pegar tudo gente ruim, e pôr tudo na cruz, e pregar todo mundo na cruz. E de repente eu falei: olha, desculpa a minha intromissão, mas você está errada. Por que eu estou errado? Falei: sabe por quê? Porque antigamente o sacrifício era com animais, mas o último sacrifício foi do próprio Filho de Deus, que foi pregado na cruz. E Jesus foi pregado na cruz, morreu na cruz para não ter que ser sacrificado nem animal e nem gente. Por quê? Porque Ele pagou o preço suficiente para ninguém precisar ir para a cruz, nem animal e muito menos o homem. Por quê? Porque para isso o Filho de Deus veio, para dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Se gostou, não sei, mas eu sei que o assunto acabou. Ninguém falou mais nada. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi sacrifício perfeito, para nunca mais. Quantos animais foram sacrificados? Quantos animais foram sacrificados? E quer saber do mais? Se o Filho de Deus não tivesse descido na terra e não tivesse morrido na cruz do Calvário, até hoje nós teríamos que estar trazendo animais para ser sacrificado, para expiação de pecado. Por quê? Porque o sacrifício só se dá, o salário do pecado é a morte. Mas nós temos que entender que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ninguém tem que pagar preço, porque Jesus pagou o seu preço. Não estou defendendo o que fizeram com o gato, não, mas nem gato e muito menos gente. Por quê? Porque se aquele que fez também abriu o seu coração e recebeu o Senhor Jesus, ele vai ser uma nova criatura, e um novo nascimento não leva a pessoa a fazer nenhum tipo de crueldade. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós deparamos com situações, sabe por que o mundo está dessa forma? Sabe por que o mundo está nessa situação?
porque o mundo ainda não conheceu que Jesus, o Filho de Deus, desceu a esse mundo e derramou o seu sangue, e foi pregado na cruz, e morreu para que os nossos pecados e a nossa vida, a velha criatura, morresse, e nascesse em nós uma nova criatura. Por que o mundo está nessa situação? Por que ainda há pessoas que têm vícios, bebidas, drogas? Por quê? Porque não conheceu o Senhor Jesus, porque ninguém que recebe e aceita o Senhor Jesus continua nos vícios, continua na vida de embriaguez. Por quê? Não continua no caminho das drogas. Por quê? Porque ele recebeu Jesus, ele nasceu de novo e fez nele uma nova criatura. Por quê? Porque a graça de Jesus nos basta, porque o amor dele nos basta. Eu lembro quando nós íamos na escola dominical, era criança e cantava: se Jesus, esse hino é antigo, se Jesus te satisfaz, bate palma. Aí cantava e batia palma. Se Jesus te satisfaz, bate o pé. Se Jesus te satisfaz, dá um pulo. E as crianças faziam tudo isso, batia a palma, batia o pé, pulava para cima, subiava, dava risada, tudo isso, dá uma volta, e abaixa, levanta, e faz de tudo. Por quê? Porque era isso. Se Jesus te satisfaz, você faça isso ou faça aquilo. Por quê? Porque Ele te satisfaz. E se o Senhor Jesus não satisfazer o homem, então o homem é insaciável. Sabe o que Jesus disse para aquela mulher que foi tirar água do poço? Você tira a água desse poço e você volta a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Esse mês de dezembro nós estamos numa campanha aí, num propósito, águas que saram. Porque Jesus disse: se tu beberes da água que eu te der, porque a água que Jesus dá nunca mais tem sede, porque rios fluirão do seu interior. Jesus disse: o rico morre e chega lá, ele está atormentado e diz: não pode molhar a ponta do dedo e colocar na minha língua. Mas ele não disse: porque os meus lábios estão secos, a minha boca está seca. Colocar na minha língua para que a minha alma se refrigere. E a resposta: não. Por que não? Porque você entrou em juízo. Mas todos aqueles que estão recebendo os profetas e a palavra do Senhor, está sendo dito a eles: porque eu mandei dizer, disse Jesus, eu mando dizer, quem tem sede vem a mim, todo aquele que tiver sede vem a mim, e eu darei de graça da água da vida, e quem beber desta água nunca mais terá sede, porque rios fluirão do seu interior. Mulher, se você tirar água desse poço, você vai voltar a ter sede. Daí ela disse assim: Senhor, o Senhor disse que tem água, por que o Senhor vai tirar água desse poço? O Senhor tem lá um balde, uma corda para jogar lá embaixo? Jesus está dizendo assim: sabe, a água que você tem bebido, a fonte que você tem bebido, é a fonte da insatisfação. A fonte que você bebe é aquilo que não te sacia. Por quê? Porque a palavra, ele disse: uma noite faz declaração a outra noite, e um dia faz declaração a outro dia. Já viu o caso da mentira? Uma pessoa faz uma mentirinha, daqui a pouco ele tem que fazer a segunda mentirinha para dar sentido à primeira, daqui a pouco ele tem que fazer a terceira para dar sentido às outras duas, daqui a pouco ele não tem que fazer uma mentirinha, ele tem que contar uma história mentirosa, macabra.
Um tipo de história que ninguém acredita mais. Fala assim, isso aí, vê lá, esse aí já está mais que na cara que é tudo mentira. A gente não sabe nem o que é verdade, o que é mentira mais. Por quê? Porque depois começa a entrar em contradição. Porque o que é verdadeiro testifica, e o que é falso vai ficar sempre quadros vazios, lacunas vazias, que não se completam, que não se fecham. Daí fica aquela coisa cheia de falha. E alguém fala assim, e tal coisa. Poxa, agora eu não sei nem o que falar mais. Porque se eu tampar esse buraco, eu vou abrir outro. Eu vou anular o outro. Eu não sei mais o que dizer. Essa é a mentira. Essa é a mentira. A verdade, ela sempre prevalece. Ela sempre prevalece. Vamos fazer um inquérito policial. Conta a história aí, como é que foi? Assina embaixo. Parece que ficou até no esquecimento, mas passa 2 ou 3 meses e fala assim, eu preciso ouvir você de novo. Conta como é que foi. Aí passa 1 ano, fala, eu chamo de novo. Conta como é que foi. Aí compara-se os depoimentos, fala assim, olha, cada um tem uma versão diferente, cada um conta uma história diferente. Por quê? Porque ele não falou a verdade. Porque aquilo que é verdade são fatos que são gravados na nossa mente. E pode passar 1, 2, 3 anos, aquilo aconteceu, aquilo é verídico. E nós começamos a falar e começamos a lembrar. Mas lembrar do que? Lembrar da realidade, lembrar dos fatos, lembrar dos acontecimentos, lembrar da verdade. E nós temos que entender uma coisa. Quando ele diz aqui, de repente veio do céu um som. Aquilo que vem do céu, como Jesus disse assim, a água que eu lhe der, não é essa água que você está pensando, essa água que está dentro desse buraco. Mas eu vou dizer uma coisa para o Senhor, quem fez esse poço foi Jacó. Você tem ideia quem foi Jacó? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó foi o neto de Abraão. E você vem falando que tem uma água melhor do que a do poço de Jacó? Serias tu melhor, maior do que o nosso pai Jacó? Foi aí que Jesus disse, mulher, se tu soubesses quem é que fala contigo, se tu soubesses quem eu sou, você me pediria agora mesmo e eu te daria da água da vida. Então, o que nós precisamos? Aquilo que sacia, que satisfaz. Nada melhor na vida de um ser humano do que ele receber o Espírito de Deus na vida dele. Por quê? Porque o meu Pai está em busca de adoradores, de verdadeiros adoradores, que o adore em Espírito, ou no Espírito. Como que eu vou agradar a Deus? Eu vou trabalhar na obra de Deus, eu vou pregar a palavra de Deus, quero ser um pregador, eu quero ser um evangelista, eu vou testemunhar do Senhor Jesus. Irmãos, se eu não tiver o Espírito dele, eu posso até fazer 1 ou 2 vezes. Eu li uma vez no livro de Paul Yong-Soo, hoje David Yong-Soo. Ele disse assim, quando eu vi Billy Graham pregar, eu fiquei encantado. Ele disse, eu quero pregar como Billy Graham. E Paul Yong-Soo, eu já vi, ele esteve aqui no Brasil, um homem que fala calmo, fala manso. Ele disse, mas quando eu vi Billy Graham,
E Billy Graham levanta a Bíblia, e ele torce a Bíblia, e ele pula, e ele grita, e ele glorifica, e ele anuncia. Ele disse: é esse o pregador, é assim que eu quero ser. Ele disse: então, eu disse, de hoje em diante eu quero pregar como Billy Graham. Ele disse: sabe o que aconteceu? Eu fiquei doente. Por quê? Porque a minha carne não aguentava mais, não resistia, não tinha mais forças. Não pode a minha carne tentar fazer aquilo que somente o Espírito do Senhor pode fazer. E eu entendi que somente o Espírito de Deus podia fazer isso na vida de Billy Graham. E ele orou ao Senhor e disse: Senhor, eu estou muito triste, porque eu gostaria de te servir como Billy Graham. Eu estou envergonhado porque eu não pude ser como ele. Me perdoe, o Senhor me desculpa. E Deus falou com ele aquele dia e disse assim: eu quero que você só entenda uma coisa: só existe um Billy Graham, não existe dois. Eu só tenho um Billy Graham na terra, mas eu quero que você entenda que eu também só tenho um Paul Yong-Soo, nunca vou ter dois, é só um. E você é aquele que eu tenho, e você é o único. E hoje ele é o pastor da maior igreja do mundo, lá em Seul, na Coreia do Sul. E quando ele começa a falar, ele é calmo, mas quando ele começa a falar, Deus começa a mover o coração das pessoas. Quando ele foi pregar no Japão, ele foi convidado para ir pregar no Japão, e quando deram o microfone para ele, e ele colocou em pé, as pessoas se levantaram, vieram, prostraram, os japoneses, e começaram a chorar. E ele disse: eu não estou entendendo nada, eu não preguei, eu não fiz nada, e que esse povo vem tudo chorando na frente? E aquelas pessoas dizem assim: nós queremos receber o Jesus que você vai pregar, mas eu ainda nem preguei, nem anunciei. Nós queremos o seu Deus, estamos arrependidos dos nossos pecados, queremos receber o seu Salvador, mas nem preguei ainda nem comecei a mensagem, já estão as pessoas se prostrando, chorando, querendo se entregar a Jesus e pedindo perdão dos seus pecados, declarando que só Jesus é o Salvador. Deus só quer um. Deus escolheu a mim, só tem um. Deus escolheu você e só tem você. E aquilo que Deus quer fazer é através da sua vida, é através da minha vida, é através da vida de cada um de vocês. Mas eu não sei nada, eu não sou nada. Deus sabe disso. Por isso que Ele quer colocar o Espírito Santo dele na vida de cada um. Ele sabe que sem o Espírito você vai negar, sem o Espírito você vai cair, sem o Espírito você não pode vencer, sem o Espírito você não pode agradar a Ele. Deus sabe que os sinais que se manifestam através de nós é do Espírito Santo, os dons é do Espírito Santo, o poder é do Espírito Santo, a virtude é do Espírito Santo. E o que nós temos? Nada. Se você falar assim: eu estou com vontade de ler a Bíblia, você vai ler 2, 3 capítulos, mas não vai continuar, porque é a sua carne. Mas se o Espírito de Deus mover você, você atravessa a madrugada inteira lendo, sedento, estremecendo pela palavra. Se você falar: eu vou orar, você pode orar 5, 10 ou 15 minutos e se cansar e dormir. Mas se o Espírito de Deus mover na sua vida, você vai atravessar madrugada, você vai entrar diante do Senhor e vai adorar, e vai clamar, e vai invocar, porque é o Espírito que move. Eu lembro, nós íamos na escola dominical, cantava aquele hino: se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi, eu pulo como Davi, eu luto como Davi, eu venço como Davi. Davi lutou todas as guerras, todas as pelejas, e nunca perdeu uma. Todos os combates, todas as guerras, todos os confrontos que ele teve com exércitos,
todos foram derrotados por Davi. Davi venceu todas as suas lutas, todas as suas batalhas, todas as suas guerras. E qual era o segredo disso? Qual era o segredo disso? O segredo disso, ele disse: Senhor, derrama luz nas minhas trevas, porque contigo eu saltarei muralhas e destruirei exércitos. Se o Senhor for na minha vida, eu venço. Se o Senhor for comigo, eu derrotarei os meus inimigos. Mas se o Senhor não for comigo, eu nem vou me atrever a ir, porque com certeza eu serei derrotado e serei envergonhado. Sabe o que traz vitória em você? É o Espírito de Deus. Por isso Jesus disse: não iniciem nada, não saiam da cidade, não comecem nada, até que venha sobre vocês o Espírito Santo. E aqui diz: de repente veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. Encheu o lugar que eles estavam com aquele vento, com aquele som, aquele vento que assobiava, aquele vento fortíssimo, começou a soprar sobre eles, e de repente eles começaram a ver que repousava sobre a cabeça de cada um labaredas de fogo, línguas de fogo, brasas de fogo, tochas de fogo ardente, que estava sobre a cabeça de cada um. E diz a palavra: e todos foram cheios do Espírito Santo. E depois a palavra diz: a promessa do Espírito é para mim, é para vocês e para todos quantos vierem a crer na palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo. É para todos que vierem crer. Deus pretende, deseja que todos vocês sejam cheios do Espírito Santo, que todos vocês sejam cheios do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Se você pegar a Bíblia para ler sem o Espírito Santo, você não vai entender nada. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e ela só pode ser compreendida através do Espírito do Senhor. Não precisa ser uma pessoa intelecta, uma pessoa sábia para entender a palavra, mas ela tem que ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo revelará a ela a palavra de Deus. A vontade de Deus. Por quê? Porque se eu for ler a minha carne vai, primeiramente, ela vai recusar e rejeitar a palavra. Ela rejeita. Às vezes eu não vou nem rejeitar, eu leio, mas aquilo fica longe de eu cumprir o que está escrito ali. Nós temos que entender uma coisa: se você for em Israel e você chegar ali e ver aqueles homens, aqueles rabinos, a maneira que aqueles homens leem a palavra de Deus, pode entrar pessoas, eles nem percebem quem entrou ou se entrou alguém, porque eles estão concentrados lendo a palavra. Mas você pode perceber, porque eu já vi isso por vídeos, enquanto eles estão lendo, a carne dele treme. Eles estão lendo e o corpo estremece com a leitura daquela palavra. Aquilo está manifestando, mexendo, e eles, o tempo todo que eles estão lendo, eles estão
eles estão em movimento, eles estão movidos pela palavra, porque a palavra move eles. E se você ver ou for lá em Jerusalém ou assistir um vídeo, você vai perceber que quando se chega diante do Muro das Lamentações, ali um dia esteve o templo, e ali esteve o Santo dos Santos, esteve a Arca da Aliança, que é a presença do Senhor. E hoje, quando um judeu chega lá, pode ser uma criança, pode ser um velho, pode ser um jovem, pode ser um homem, não importa a sua idade, mas você pode perceber através de vídeos que quando eles chegam diante daquele muro, eles começam a orar, e de repente você vê quando eles começam a fazer um movimento. E muitas pessoas falam assim: mas por que eles têm que chegar diante do muro e tem que ficar fazendo assim? Choram e oram. E eles falam assim, se você perguntar para eles, nem eles sabem porque eles fazem isso. Mas quando eles vêm, eles já estão fazendo. Por quê? Porque o Espírito move sobre eles, toca neles, e a sua carne começa a ser movida pelo Espírito de Deus, pela presença do Senhor, pela glória do Senhor. Ter o Espírito Santo, ou receber o Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, é quando nós entramos na presença do Senhor, e já não é mais a nossa carne, já não é mais a nossa vontade. Ter o Espírito é como Moisés chegou diante daquela sarça que ardia e não se consumia, e quando ele foi chegando, logo de dentro saiu uma voz e disse: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque agora você pisa num lugar santo. Já não é mais a sua carne, não é mais a sua vontade, não é mais você, mas agora é o meu Espírito que move na sua vida, é o meu Espírito que toca em você. Agora o que eu tenho para dizer para você não é coisas. O que Deus tem para falar hoje? Não, tenha certeza que Deus não vai falar de mensalão para ninguém. Deus não vai falar de quem está envolvido, quem não está, e qual vai ser a sentença, se vai ser julgado, se vai ser condenado, se não vai. Porque você liga os noticiários, a notícia é essa: o mensalão. Quem vai para a cadeia, quem não vai, quem perde o seu cargo, quem não perde, quem é, quem não é. Mas essas são as notícias. Mas as boas notícias e as boas novas da salvação é essa: ai deles, e ai de todos os corruptos, enganosos, mentirosos, profanos, ai deles se não se arrependerem dos seus pecados e creem que somente o Senhor Jesus tem o poder de libertar. Ah, mas aqui no Brasil tudo acaba em pizza, não é assim que fala? No Brasil tudo acaba em pizza, aqui é o país da impunidade, aqui não dá nada, e por isso que os brasileiros passam a viver uma vida dizendo: por que eu tenho que fazer eu não preciso fazer nada certo, eu posso fazer tudo errado, não vai acontecer nada mesmo, não vai acontecer nada mesmo. Alguém lá tinha que ser preso, mas não foi preso, sabe por quê? Porque tem superlotação, não tem lugar, então fica solto mesmo, não tem problema. Então as pessoas estão acostumadas com isso, mas a palavra do Senhor e o Espírito de Deus justamente traz, sabe o que? Quando vier o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ai daqueles que não se arrependerem, ai daqueles que falarem assim: olha, o dinheiro manda, o poder manda, e quem tem o poder tem a impunidade. Pode comprar juiz, pode comprar promotor, pode comprar quem for. Eu quero ver comprar Deus. Eu quero ver chegar naquele dia: eu sou fulano de tal, eu vou entrar aí e falar assim: aqui não, o seu nome não está escrito aqui. Ah, mas o meu nome esteve em todos os jornais, em todas as revistas. Eu tenho nome de praça, eu tenho nome de rua, de viaduto, eu tenho nome de escola, eu tenho nome de edifício.
mas aqui o teu nome não está escrito. E se o seu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, você não tem parte e nem sorte no reino de Deus. Somente aqueles que beberam da água do Cordeiro, somente aqueles que mataram a sua sede nas fontes da água do Cordeiro de Deus, é que poderão entrar no reino dos céus. Então, o Espírito Santo, ouça isso, porque o Espírito de Deus está falando comigo, está falando com você. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz é bater no coração do homem e dizer: se você abrir, eu entrarei. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu entro. É isso que o Espírito está dizendo. É isso que o Espírito está dizendo. Eu vou entrar na sua vida. E vai entrar para quê? Para fazer você uma nova criatura, para que você possa nascer de novo, para que as velhas coisas possam se passar e tudo se faça novo na sua vida. E aquele homem velho se torna uma nova criatura. O que a palavra de Deus é boas novas. O que o Espírito Santo quer dizer? Que existe salvação para todos os corruptos, enganadores e mentirosos. Porque não houve salvação para Zaqueu? Quando Zaqueu teve sede de beber essa água, ele não subiu aquela figueira? Ele não podia chegar até Jesus porque a multidão não permitia que ele chegasse. Mas quando o homem tem sede, nada pode impedir. Homens não podem impedir, pessoas não podem impedir. Por quê? Porque se eu não posso ir por terra, eu vou pelo alto. Eu vou escalar essa figueira e eu vou estar lá onde Jesus passar. Eu vou estar lá olhando, contemplando, admirando. E para a surpresa de Zaqueu e para a surpresa de todos os pecadores, que quando ele chega diante de Jesus, e quando um pecador chega até Jesus, seja qual for o seu pecado, seja qual for a sua iniquidade, seja qual for a maldade do seu coração, quando ele chega diante do Senhor Jesus, Jesus para e olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. E Zaqueu desceu o mais rápido que pôde. Zaqueu, que era rejeitado pelas pessoas, pela sociedade, pelos homens, ele deu um abraço em Zaqueu e disse: Zaqueu, sabe aonde eu estou indo? Me convém hoje entrar na sua casa. Eu estou vendo que a porta do seu coração se abriu para mim. A porta do coração de um pecador, quando se abre, o Senhor disse: hoje eu vou na sua casa, me convém na tua casa, porque hoje o seu coração me convida para entrar. O Espírito Santo quer mover sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não importa quanto tempo você frequente a igreja, mas o Espírito está dizendo: abra a porta do seu coração para que o Senhor entre na sua vida, na sua casa, na sua família, para que o Senhor entre e faça morada. Abra a porta do seu coração para que o Senhor Jesus, o pecador que abre a porta do coração, não tem jeito, Jesus entra mesmo. E Jesus não tem vergonha. Sabia disso? Pedro sentiu vergonha de Jesus, mas Jesus não teve vergonha de carregar aquela cruz por Pedro, porque a maior humilhação que existia para um homem era a morte de cruz. E Jesus pegou a cruz e foi arrastando, e formou um cordão de pessoas de um lado e de outro, porque todos ficaram assistindo, todos ficaram olhando, todos queriam um lugar para ver Jesus passar arrastando a sua cruz. A cruz era dele, mas os pecados que estavam nela eram nossos. Ele não teve vergonha. Ele não teve vergonha. Enquanto Pedro se envergonhava dele, do nome dele, ele não teve vergonha de Pedro.
Ele não teve vergonha do pecador. Ele não teve vergonha de entregar a sua vida, de morrer, de sofrer toda a humilhação e o desprezo que ele sofreu por causa do pecador. E quando o pecador chega até ele e fala assim: olha, eu me rendo, eu não resisto mais, a partir de hoje eu não quero mais resistir, a partir de hoje eu me rendo, eu me entrego. Sabe o que o Espírito Santo faz? Eu vou encerrar. O Espírito Santo, ele coloca no coração do homem o amor a Deus, porque tudo que nós fazemos para o Senhor com amor e com alegria agrada ao Senhor. Uma coisa que Deus aceita, que Deus recebe, é aquilo que nós fazemos com amor. Não fazemos com má vontade, não é fardo, mas é com alegria. Tudo aquilo que o Espírito Santo move em nós, justamente para levar nós, render no altar de Deus aquilo que é espontâneo, aquilo que é feito com amor e com alegria. Sabe que no Velho Testamento tinha os escravos, e quando chegava um período, era obrigado a libertar o escravo. O escravo ficava lá, e quando chegava o ano do júbilo, você tinha que libertar os seus escravos. Então você comprava escravo, ele trabalhava na sua fazenda tal, quando chegava ali, chamava a pessoa, falava assim: olha, eu vou dar uma carta de libertação para todo mundo. A partir de hoje, todos vocês são livres. Mas havia ali escravos, que eles estavam ali não porque eles se sentiam prisioneiros daquele lugar. Ele amava aquele lugar, ele amava o seu patrão, ele amava a família do patrão. Eu vi essas crianças crescerem. Eu trabalhei aqui, eu vi esse lugar produzir. A minha história está aqui. Todos os meus anos de alegria estão nesse lugar. Eram pessoas que não faziam porque se eu não fizer vão me amarrar num tronco e vão me bater. Não, eu vou fazer porque eu amo fazer isso. Eu faço com amor, eu faço com alegria, eu faço com prazer. E quando chegava, falava assim: olha, você tem que ir embora, você não é mais meu escravo. E ele dizia assim: olha, eu só quero sair daqui quando eu morrer. Eu quero ser o seu eterno escravo. Não, mas você não me deve nada, você é livre. Eu não quero ser livre, eu quero pertencer a você, eu quero pertencer a esse lugar, eu quero morrer nesse lugar e ser sepultado nesse lugar, porque a aliança do meu coração está nesse lugar e eu não saio daqui. Então levava-se aquele escravo na porta da casa e colocavam a orelha dele no batente da porta e batia um prego e furava a orelha dele, a orelha ficava pregada na porta. Aí tirava aquele prego e ele ficava com um buraco na orelha. E o buraco na orelha dizia assim: eu tenho um dono e aqui é o meu lugar. E alguém pode achar essa história até meia macabra, meia estranha, mas ela tem tudo com o reino de Deus, irmãos. Porque o amor que nós sentimos por Deus é aquele que nos leva a ter as nossas orelhas furadas, pregadas
nos umbrais da porta da casa do Senhor. Daqui eu não saio nunca mais, da casa do Senhor, da presença do meu Deus. Eu nunca mais, eu quero ser dele, ele é o meu dono, ele é o meu Senhor, ele é o meu tudo, e aqui eu quero morrer. Na presença dele eu quero morrer, diante dele eu quero morrer, e todos os meus dias serão para servi-lo. Isso está na Bíblia, no Velho Testamento, faz parte da lei. E tudo que Deus espera é que o nosso amor por ele seja tanto. O que poderia eu fazer para o meu Deus? Temos uma coisa que podemos fazer para ele. Senhor, as tuas mãos, os teus pés foram pregados na cruz por mim, não foi? Foi. Então que a minha orelha seja furada nas portas da tua casa para ti. Significa o quê? Que enquanto eu viver, será para te servir. E se eu morrer, eu quero morrer onde tu estás. Eu quero morrer, eu quero viver e quero morrer para ti, Senhor. Porque tu és o meu dono. E eu reconheço que só tu és o meu Senhor e não existe um outro, e nem vai existir. Esse é o amor que o Espírito Santo nos leva a amar a Deus. E Jesus disse: nós devemos amar o Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. E somente o Espírito Santo é que nos dará condições para nós amarmos o Senhor dessa maneira. Por isso que Jesus disse: vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Significa o quê? Quem tem o Espírito Santo é aquele que está dizendo: eu espero o Senhor. Eu estou esperando o meu Senhor. É aquela noiva que diz: eu espero pelo noivo. Eu espero pelo noivo, e eu sei que ele virá, e quando ele vier eu quero estar pronta, preparada para as bodas com o Cordeiro, amando, desejando o Senhor e nada mais. O meu coração é para ele, a minha vida é para ele. Eu quero amá-lo, eu quero servir, eu quero viver somente para ele. É isso que Deus está em busca. É isso que o Espírito Santo quer fazer para Deus. Adoradores, verdadeiros adoradores. Adoradores não são aqueles que adoram o Senhor por um tempo, por um período, mas depois deixam de adorar o Senhor e adora os ídolos, serve a mesa participa da mesa do mundo, participa da mesa da feitiçaria, da bruxaria, também da mesa do Senhor. Participa da mesa do Senhor, mas também participa do adultério, da prostituição. Participam da mesa do Senhor, mas também participam de tudo aquilo que Satanás tem para oferecer. Saiba que Satanás ofereceu tantas coisas para Jesus, e que Jesus disse: não quero, não preciso. Por quê? Porque o que o Senhor Deus tem para nos dar nos satisfaz. O Espírito de Deus em mim me satisfaz. Vamos colocar em pé. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deus quer fazer algo na sua vida hoje. Ele quer colocar esta unção na sua vida, esse mover, esse poder na sua vida, para que você saia daqui hoje mais parecido, mais cheio,
mais parecido com Ele. Que você possa sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu não sei, é que esse culto mexeu comigo, mudou minha vida, porque o meu amor por Deus aumentou, o meu desejo em servi-lo aumentou. Feche os seus olhos agora e deixe o Espírito Santo tocar e encher o seu coração. Quando Jesus morreu, nada mais importava para Ele senão carregar aquela cruz e levar os nossos pecados. Ele foi preso, julgado, e nada mais importava para Ele senão sofrer os açoites, os espinhos, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E quanto mais batiam nele, quanto mais rasgavam a sua carne, quanto mais o seu sangue escorria, nada mais importava a ele senão que o sangue ainda escorresse mais, que o seu sangue ainda vertesse mais, porque tudo que ele via era um grande povo que não se pode contar, entrando no reino de Deus com as roupas brancas, alvas e resplandecentes, porque eles lavaram e as embranqueceram no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que o sangue estava derramando por uma razão, havia uma missão, havia um propósito para que aquele sangue fosse derramado, para a remissão dos nossos pecados. Nada mais importava, senão ele se entregava aos seus opressores, ele se rendia aos seus acusadores, porque nada mais importava para ele senão a cumprir a sua missão de comprar com o seu sangue e de resgatar pessoas pecadoras, arrancar das garras de Satanás aqueles que estavam presos. Nada mais importava, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, e nada mais importava para ele senão desfazer as obras do diabo na minha vida e na sua vida. Ó Deus maravilhoso e poderoso, estende as tuas mãos, oh Santo, oh meu Deus, desfaz agora, Senhor. Oh Deus, coloca o teu Espírito sobre nós agora, Senhor, porque a nossa carne, a única coisa que ela vai fazer é negar o Senhor, é rejeitar o Senhor, é desprezar o Senhor, é fazer com que a tua presença seja comum, Senhor. Mas o Espírito Santo na nossa vida faz com que nós possamos reconhecer a presença. Tira as tuas sandálias, porque o lugar que você pisa é uma terra santa. Tira os calçados dos teus pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus, porque a presença dele santifica aquele lugar, porque o Espírito dele manifesta naquele lugar. Oh Deus, que nós possamos nos render nesta noite. A única coisa que nos interessa hoje, Senhor, é o Senhor. E como aquele escravo que entrega a sua orelha para ser pregada e ser furada, e ser pregada nas portas da casa do seu Senhor, nós queremos oferecer hoje a nossa orelha para que seja pregada, para que seja furada. E quando as pessoas olharem essa marca, vão dizer: ele é escravo de um Senhor que lhe ama muito.
Ele fez um compromisso, ele fez uma aliança de servir eternamente, por toda a sua vida, aquele que ele ama. Ele fez uma promessa, uma aliança, até a sua morte. Ele vai servi-lo com amor. Que o Espírito Santo nesta noite possa fazer, Senhor, com que cada um possamos ter uma atitude semelhante a essa, nos entregar a Ti somente, Senhor, não entregarmos a nossa vontade, o nosso querer, não entregar aquilo que a nossa carne anseja ou deseja, porque senão nós vamos beber da água que aquela mulher samaritana bebia todos os dias e voltava a ter sede. Mas o Senhor disse: eu tenho uma água nova para te dar, bebam desta água e vocês nunca mais terão sede, disse o Senhor Jesus. Dá-nos desta água, dá-nos esta água para que nós possamos beber, Senhor, para que nós possamos ser saciados com o Teu Espírito Santo. Oh Senhor, esta água é o Espírito Santo. Esta água é o Espírito Santo que é derramado sobre os nossos corações. Então derrama, Senhor, o Teu Espírito como selo. Dá-nos a unção do Teu Espírito, o poder. Dá-nos a presença do Teu Espírito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, estende as Tuas mãos agora para curar os enfermos, os doentes, os fracos, todos que chegaram aqui nesta noite, os que nos acompanham, que estiverem doentes, sejam alcançados agora, e que a doença, o mal, desapareça, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Ó poderoso e precioso Espírito Santo, toca agora nesta vida, Senhor. Toca agora neste coração. E todos aqueles que forem tocados agora pela unção e pelo poder do Espírito Santo, as doenças desapareçam do seu corpo, os males desapareçam do seu corpo, a perturbação desapareça agora, os espíritos perturbadores, demônios desapareçam em nome do Senhor Jesus. Toca agora e liberta essas vidas, para a glória do Teu nome santo, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, irmãos, feche os seus olhos 30 segundos apenas e receba o que eu vou te dizer, o que o Espírito de Deus me manda te dizer agora. Ele manda te dizer que depois de hoje, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Porque o Espírito Santo está fazendo uma obra tão poderosa na sua vida. Guarda, marca esse dia. Guarda. A partir de hoje, nunca mais sua vida será a mesma. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos encerrar?
Eu não vou falar o que você tem que fazer, mas o Espírito vai te ensinar e vai fazer trabalhar muito forte, muito poderoso na sua vida. Uma unção poderosa na sua vida. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia.